Oi pessoal, só gostaria de avisar antes do vídeo começar que eu não estava postando vídeo essa semana porque eu tô nos meus últimos dias de aula e meio que tá tudo corrido. Mas enfim galera, o vídeo de hoje é mostrando o meu portfólio que tem meus desenhos completos e vai por mim, não é muito perto dos desenhos que eu não terminei. Mas enfim, aqui não tem o vídeo completo ainda, gente, porque senão ia ficar muito longo, né? Eu vou fazer a parte 2 depois. Mas enfim, galera, fiquem com o vídeo. E aí, galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando meus desenhos do meu portfólio. E só pra adiantar, gente, esses desenhos aqui, eles estão tudo embaralhado, tá? Tipo assim, tem desenho aqui, né, que eles são de 2021 e outros são 2025. Eles estão colocados de forma completamente aleatória. Mas enfim, gente, vamos começar. Aqui não tem tantos desenhos, tecnicamente. Sim, eu vou mostrar aqui os mais importantes. Esse aqui, né, eu não terminei. Esse aqui é um desenho que eu tava fazendo agora em 2025, que eu ia fazer com uma musiquinha que eu tinha criado, né? Mas, enfim, eu nunca terminei. É basicamente uma história aqui. Tem esse aqui, né? Esse aqui a gente deixa, eu vou deixar pra explicar depois, mas enfim, é um desenho que eu fiz esse ano também. Aí, isso aqui é o que eu tô terminando. Mas enfim, esse aqui tá ao contrário, tem que começar de calma. Vamos pular isso aqui que não é importante. Mas enfim, antes que a gente começar aqui com esse desenho que eu fiz de Naruto, né? Que você vê que eles estão meio diferenciados. É que eu fiz como se fosse o Naruto na minha. Vou falar. Na minha historinha, que é uma das histórias que eu tinha criada. E eu fiz como se fosse eles no meu universo. Isso aqui eu lembro que eu fiz, se não me engano, em 2022. Cara, dizem que eu tinha uns 12 anos. Sabe que, assim, meu estilo mudou um pouquinho, entendeu? Aí vamos lá. Esse aqui eu lembro que eu tinha feito no final de 2021, cara. Que eu até lembro que eu tinha desenhado um outro desenho nesse mesmo estilo. Que são basicamente personagens que eu criava aleatório, meio que estilo de anime. Porque, gente, eu adorava fazer desenho em estilo de anime, sabe? Antigamente eu só desenhava personagens de anime e personagem realista, entendeu? Porque eu não tinha um estilo definido. Aí eu até tinha criado um outro desenho nesse estilo aqui que eu vou mostrar daqui pra frente, que eu lembro que terminei de fazer ele na virada do ano, cara. Esse aqui foi de 2021 e o outro eu terminei em 2022. Enfim, tem esse aqui que tem essa, tipo assim, você vê que é um desenho bem, não sei, eu acho ele meio sem alma, mas enfim. Não é uma pessoa específica. Eu tentei fazer minha irmã, só que ela não ficava parada. Aí eu desisti e eu inventei da minha cabeça, né, gente? Aí, enfim, né? Aí eu tentava fazer uns desenhos realistas, mas não dava muito certo, não. Aí tem esse aqui que é o desenho que eu falei que eu tenho fazer na virada do ano. E agora, pra não pensar, ele tem uma vibe meio Gato Galáctico, né, gente? Mas enfim, eu não pensei no Gato Galáctico quando eu fiz, não, gente. Eu só inventava na minha cabeça. E aí o que eu desenhei minha tia, né? Esse aqui até ficou legal, tá? E o sapato dela, ele tá assim, porque ele tava assim na foto também, tá, gente? Eu só fiz igual tava na foto. Mas enfim, gente, esse aqui eu até gosto dele, por mais que tenha ele esteja meio apagado, né, cara? Mas isso aí é porque a foto também tava apagada, né? Eu juro que eu não tô usando desculpa, tá, galera? Aí tem esse desenho do Neymar aqui, que eu achei ele meio bugado um pouquinho, né? Tá meio estranho. Mas enfim, deu trabalho pra fazer, então eu gosto, cara. Não importa, não importa de quantos anos desenho. Todos esses desenhos até agora são de 2022, tá? Ou de 2021, mas aquele de 2022. Cara, essa aqui era basicamente a vilã das minhas historinhas. Sabe aquela historinha que eu falei que eu fiz o Naruto no estilo dessa historinha? Então, essa aqui é a vilã dessa história que eu falei, entendeu? E basicamente é ela em vários. Como deu pra ver aqui, cara, isso é muito roupa que você vê em vídeo do Pinterest. E é exatamente isso, cara. É a época que eu tava viciada em ver referência do Pinterest e ficar copiando as roupas que eu vejo no Pinterest. Então, tipo assim, eu via a roupa no Pinterest e eu fazia algumas alterações. Você vê que a personagem não tem nenhum estilo próprio, cara. Eu só pegava as coisas do Pinterest e tacava e falava, vai ser assim agora. Inclusive as poses, a maioria que é tudo do Pinterest, né? Essa e essa última aqui são poses que eu peguei do Pinterest, né, cara? Eu gostava de copiar aí, porque eu achava muito legal, entendeu? E agora vamos passar pro próximo. Aí tem esse olho aqui, cara, que meu pai até fez uns quadros, que depois eu vou mostrar uns quadros aí, porque tem um desenho que eu gosto. Que não é tão legal, mas eu acho que é o desenho mais realista que eu fiz, são desses quadros, mas depois eu mostro.
Aí, enfim, cara, um olho bem simples aqui. Minha família diz que tá lindo, mas, né? É legal, ficou até legal. Aí tem esse aqui, né? Desenho, tudo até agora desenho que eu fiz em 2022, né? Daqui pra frente. Aí você vê que aqui, né, cara, a anatomia desses personagens tá tudo bugada, cara. Mas na época eu achava a coisa mais linda. Quando eu tinha uns 12 anos, eu achava maravilhoso. E assim, você vê que eu improvisei em tudo, cara. Eu, tipo assim, fiz as roupas na maior aleatoriedade. Eu gostava muito de fazer esse efeito, tipo, um negócio tá mais escuro e nas bordas fica mais claro. Mas enfim, você vê que a pele delas, tipo, eu sempre, não sei se dá pra ver direito, mas eu sempre boto uma sombra muito escura. E, tipo, botar uma sombra muito escura e a pele era mó clara, entendeu? Porque eu tinha aprendido a fazer pele de um jeito e aí eu fiquei fazendo do mesmo jeito. Aí todos os personagens tinham o mesmo tom de pele e o mesmo tipo de pintura. Mas enfim, aí a gente vê que isso aqui é interessante, cara, porque eu tinha gostado tanto de eu ter criado esse personagem original que eu até lembro que eu fiz um vídeo de gacha, eu planejei fazer, mas eu acabei nunca fazendo, na verdade. Tipo, eu tirei os prints e tal, eu até fiz uns pedaços, mas eu nunca terminei. E aí, o que acontece? Elas não tinham bem uma história quando eu fiz, eu tava criando nesse vídeo aí. Mas enfim, essa aqui, gente, ela tem umas cores meio aleatórias porque eu fiz sorteado, tá? Eu sorteei umas cores aleatórias e fui fazendo aquele desafio de sortear cores. Cara, eu basicamente fazia trend naquela época. Quando eu tinha 12, meus 11, 12 anos, eu só fazia essas coisas de, tipo, trend de desenho da internet, né? Mas enfim, aí daqui eu criava uns poderzinhos pra ela. Você vê que aqui, cara, era pra ela ter uns negócios de dragão. Só que eu não soube desenhar, então eu fiz uns negócios aleatórios mesmo. Agora, depois de cá, aí tem essa fadinha mais bonitinha, que eu achei ela muito a cara da minha prima e eu ainda acho, cara. E assim, eu fiz umas sardas nela, porque sei lá, cara. Entendeu? Eu achei que ia ficar legal e, sei lá, ficou legal. Entendeu? Agora a roupa tá bem simples, né? Meio, bem, né? Mas enfim, cara, gente, eu amava fazer esses efeitos de galáxia aqui, gente. Ficar volta, e principalmente usar o corretivo, cara, que eu usava. Depois minha avó, ela comprou uma daquelas canetas de gel pra mim, pra fazer esses efeitos. Eu adorava fazer. E você vê que aqueles personagens, tipo, um design bem, tipo... Não tem nada elaborado, cara. É um design, tipo, bem boneca Tumblr do Pinterest. Tipo, você vê que tem até um coração, gente. Então, tem um coraçãozinho. Tipo, o que isso acrescenta a um design? Nada. Mas eu gostava de colocar, enfim, né? Vamos pro próximo. Nossa, cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui é bem legal. Que era basicamente eu fazia eu e minhas primas, cara, versão anime, velho. É que tá até aqui a data, ó, é 2022 de 2 de 2021. Olha aqui, eu fiz. Nossa, eu fiz no começo de 2021. Tem um cara que tem uns 10 de 2021, cara, que tá melhor que uns de 2023. Eu fiquei impressionada com a minha evolução, né? Mas enfim. E eu tenho. Gente, eu tô pra você ter ideia. Eu fiz umas 3 versões desse desenho. Só que os outros eu acho que a gente tem data. Eu lembro que eu fiz uma de 2022 e eu acho que eu fiz uma de 2024 ou de 2023. E só pra você ter ideia, essa minha prima aqui, cara, ela, todo desenho, ela muda a cor do olho dela. O que acontece? Eu fiz o primeiro verde, só pra deixar bem claro, tem olho castanho, né? É o segundo, eu não sei se eu fiz ela com olho castanho ou olho azul. Eu acho que eu fiz ela com o olho castanho. E aí depois, né, eu acho que eu mudei, tipo assim, eu percebi que eu fiz a cor errada, né, nos dois desenhos. Aí no terceiro eu fiz amarelo, tipo, ficou meio que um easter egg nos meus desenhos. Tipo, ela sempre vai ter um tipo diferente. Mas enfim, né. Indo pro próximo aqui, aí tem esse desenho do Goku aleatório, que não tem muito o que dizer. Então as proporções meio erradas, mas enfim, eu fazia os negócios na internet mesmo. E eu tinha um outro desenho que eu fiz de Dragon Ball, que tinha ficado muito mais legal. Só que eu vendi, né, na escola. Na época eu vendia. Tem muito desenho, cara, que eu acabei vendendo, né? Por isso que eles não estão aqui. E um que eu até tenho de presente pra irmã da minha amiga, né, cara? E aí eu não tenho mais, mas eu tenho um desses quadros, né? Então depois eu mostro esse desenho. A gente tem esse aqui, gente, esse desenho, cara. Na época que eu desenhei ele, eu achei, tipo, o meu desenho mais incrível, porque eu amei o design dessa personagem, que eu tirei da minha cabeça. Tipo, do nada eu pensei em fazer assim e desenhei. Eu acho que esse aqui eu nem tinha visto a referência no Pinterest, por isso que eu achei maravilhoso. E aí que você vê, cara, que ela tem uns poderes aleatórios aqui. E, tipo assim, eu não criava história, não criava nada, eu criava personagem do nada. E depois que eu tacava uma história, e depois que eu criava uma história pra eles, eu falava, vou criar uma história pra esse personagem aqui. Aí eu criava, né? Você vê aqui, nossa, cara, eu acho que a melhor parte desse desenho é esses efeitos aqui, cara. Pô, cara, ficou muito legal, ficou muito legal. Aí tem essa daqui, que, nossa, cara, eu me contorço de agonia com a anatomia dessa personagem.
que, né, eu fazendo as outras, fazendo essa e fazendo aquelas duas lá, que era a fadinha e a de verde, que vocês viram, eu quis fazer outra. Aí eu fiz essa daqui, só que ela ficou muito bugada. Você vê que as pernas dela não se conectam com o torso. E tava pior. Tá vendo esse negócio aqui do pescoço, cara? Ele tava conectado aqui. Eu fiz um monte de marcação, meio que pra corrigir esse desenho, mas não tem correção, cara. Não é possível. Mas ficou melhorzinho. Ficou um pouquinho melhor do que tava antes, cara. O que tava antes tava tenebroso. E eu adoro que assim, cara, eu fiz na mesma época esses desenhos. Então, às vezes eu acertava e às vezes não. E sabe o que é mais engraçado, cara? Minha irmã, ela foi vender esses desenhos na escola. Então, se você for ver aqui, tem até os preços que eu não tirei. Tipo assim, eu até apaguei o que era possível, mas tem os outros que eu falei, Dani, deixa assim mesmo, cara. E ficou assim. Aí tem esse aqui que eu fiz em 2025, cara. Você vê que, tá vendo? Tá tudo desatualizado. Esse aqui eu fiz há uns meses atrás, por isso você vê que a anatomia tá melhorzinha, né? A pintura tá melhor também, porque a qualidade aqui não tá muito boa, né, cara? Mas enfim, a pintura tá bem legal. Então, enfim, eu não gostei muito do olho e da boca do L, né? Isso aqui, gente, nossa, esses personagens, cara, você vai ver que ele vai aparecer muito nas minhas historinhas, porque eu e Tainá, a gente fez tanto meme desse personagem que eu inventei, mano. Que o nome desse personagem, cara, é o L, tá? É um personagem que eu inventei de uma história de terror minha, só que eu fiz umas outras versões dele que ficaram tão... Eu não sei dizer, mas Tainá adorou esse personagem. Na verdade, ela não adorou, ela odiava ele. Aí eu me vesti do meu próprio personagem pra uma peça que eu fiz com Tainá. E ela começou a amar esse personagem. Mas, enfim, gente, vamos pro próximo. Aí tem esse aqui, que voltando pros desenhos que eu fiz em 2022, né, cara? É que não tem muito o que dizer, eu fiz no tédio, assim, eu tava no tédio e aí eu fiz esse desenho. Que eu achei que até ficou bonitinho, né? Se não fosse esse contorno merda que eu fiz de caneta aqui, que você vê que tá todo mó legal, tipo, o cabelo... Cara, e é difícil acertar no cabelo, tá? Por isso que eu comecei a optar por fazer um cabelo mais simples, que ele ficava até mais bonito. Porque, cara, meu Deus, é difícil acertar no cabelo, tá? Muito difícil. Que ficava muito estranho, cara. Mas esse aqui até que ficou legalzinho, velho. Esse aqui ficou até legalzinho. Agora esse contorno ficou uma porcaria, mas enfim. Aí tem esse desenho que eu tentei fazer no meu primo, só que não ficou muito legal. Que era assim, cara, eu parei de fazer desenho realista, porque uma hora eu acertava, outra hora não. E, cara, eu fiquei com muita preguiça, eu gostava mais de desenhar personagem. Aí eu falei, não, chega, eu vou só desenhar personagem. E é isso, cara. Aí eu fiz aquela personagem, eu gostei tanto da personagem que eu desenhei, né, do primeiro desenho que eu mostrei, que aí eu comecei a fazer mais ela. Você vê que ela tá toda meio bugada, cara. Mas, enfim, eu não entendia muito de anatomia quando eu tinha 12 anos, cara. Mas enfim, tudo isso, eu gostei da roupinha dela, eu achei que ficou legalzinho. E você vê que sempre tacando essas estrelas malditas aqui, senão vai se repetir bastante, tá, gente? E tudo roxo, que é a minha cor favorita. Gente, roxo é a cor, entendeu? Respeitem roxo. Vocês vão ver bastante roxo nesses desenhos aqui também. Vamos pro próximo. Aí tem esse aqui, né, que eu fiz aquele negócio de cartoon, 3D e tal. Só que ele não é muito diferente, ele não se diferencia muito, isso eu não gostei. Mas eu refiz eu não refiz esse desenho, mas eu fiz um outro assim, cartoon, semi-realista 3D. Tá vendo, gente? Eu sempre ficava seguindo essas trends de desenho da internet. Enfim, né? E, cara, um negócio bem engraçado é que quando eu fiz essa versão realista, como eu sempre usava as mesmas cores, eu acabei usando cores muito escuras, né? E a pele ficou completamente diferente das outras versões. Então, o que eu fiz? Aí eu tive que, tipo assim, eu tentei apagar, não deu certo, eu fiz esse negócio azul, que meio que ficou uma porcaria, né, cara? Eu odiei. Mas, enfim, foi o que deu pra fazer, né, cara? E com versão realista. E até que não ficou tão ruim assim, né? Tipo assim, olha só, parece que ela tá meio queimada nessa parte, mas ao mesmo tempo não tá. Enfim, né? É interessante, isso aqui é um desenho de um outro primo meu, né? Que meus parentes, eles viviam me pedindo pra eu fazer desenho deles. E diferente dos outros, esse aqui ficou mais legal. Ele ficou simples, mas bonito. E ficou realmente realista, né, cara? Enfim, eu não sei por que meus parentes nunca vinham buscar os desenhos deles que vinham pra me fazer. Porque minha tia, que eu mostrei o lado dos primeiros desenhos, é que ela mora em outra cidade. Mas sei que morava na mesma cidade, não sei porque que eles não buscavam, né? Mas enfim, tipo, o prefeito buscou o desenho que eu fiz da mulher dele, né? Que meu pai trabalhava na prefeitura, né? Aí eu fiz um desenho pra mulher do prefeito, que inclusive meu pai não gostava desse prefeito antigo, mas enfim, eu fiz um desenho pra mulher dele, que a mulher dele me pediu e ela deu de presente. E ninguém acreditava nessa história, né? Mas enfim.